Aí para mim já apareceu. Bom, boa tarde a todos aqui. A gente vai esperar o pessoal entrando na nossa live. Uma boa tarde aí para todo mundo que está entrando. Agradecendo aí a presença de todos, nossos alunos. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Então, uma estratégia didática diferente, né? E bastante atual. Vamos aproveitar aí esse novo momento. Estou esperando só o pessoal entrar para a gente poder chamar os nossos palestrantes, agradecendo já ao comandante que está presente nessa live, o Coronel Bolcater, obrigado por todo o apoio. Agradecer aos alunos que entraram já de pronto, para a gente poder aproveitar bastante a nossa live. Então vamos esperar aqui um pouquinho o pessoal entrar e também para a gente esperar os nossos professores da Comissão de Educação Física da SOCERJ, que são os nossos convidados para a live de hoje. Agradecer aí nossos professores de Educação Física da colônia de férias que estão presentes aí também, nossos alunos, outros professores. Fico contente aí que todos estão participando desse momento. Vamos só esperar o... professor Carlos entrou. Carlos entra pelo Insta da SOCERJ. Vou agradecer para a gente poder te chamar e a gente começar. Enquanto isso, eu vou contextualizando um pouquinho, né, o que é essa nossa live de hoje. Né, a gente hoje está fazendo uma atividade da disciplina Fisiologia do Exercício Aplicada a Grupos Especiais, do curso de instrutores da ESEFEX. Então, é o nosso curso que é equivalente ao bacharelado, né, no ambiente civil. E a gente está fazendo essa live como um complemento de uma atividade das aulas, né, tradicionais, convencionais. A disciplina, na disciplina a gente fala de vários grupos especiais. Então a gente fala da mulher, a gente fala do idoso, a gente fala da criança. E tem um determinado momento que a gente fala das doenças cardíacas, né? E é dentro desse contexto que a gente vai fazer a nossa live de hoje. Então, a SOCERJ de Educação Física já está presente, então eu vou chamar aqui para a gente... Já estou chamando. Tudo bem? Então, tudo bom? Sabe que eu descobri? Carlos. Tudo bem, Então, pessoal? agradecer bastante aí. Legal. Prazer aí estar com todos vocês. Eu descobri que eu estava faltando seguir o Exército, o ESEFEX. Por isso que eu não estava conseguindo entrar. Então, eu seguia pessoal, mas não pela SOCERJ. Opa! Então, não estava pegando, era por isso. Vou só pegar uma carregadora aqui para a gente ficar... Isso. Garantir a nossa transmissão. Eu queria agradecer aqui antes, né, a Comissão de Educação Física da SOCERJ, né, professor Roberto Cascon, o doutor Mauro Augusto, professora Thalita Cesaretti, professor Bruno Terra, professor Bruno Jota, professor Carlos Duarte, que está aqui conosco, né, e eu que também componho um pouco esse grupo, né, recentemente entrei no grupo. Então, acho muito importante a gente, enquanto comissão, estar compartilhando os nossos conhecimentos, né, em especial aqui na própria disciplina de atividade física e de fisiologia do exercício aplicada a grupos especiais. Né? Legal, prazer é meu. Eu quero apresentar o professor Carlos, para a gente já começar a nossa live, né, para não ficar apenas aqui nos agradecimentos. Eu queria apresentar o Carlos. O Carlos é graduado em Educação Física pela UERJ, onde também tem o seu doutorado, né, no programa de Ciência de Exercício e Esporte. É professor da Universidade de Estácio de Sá,
no campus do Duque de Caxias, professor da Unifac, membro da Pós-graduação. IS-Cardiologia do Exercício e membro da comissão da Jornada de Educação Física da SOCERT. Então, Carlos, agradeço muito em meu nome, né, professora Miriam Mainente, quero agradecer também em nome do nosso comandante, Coronel Bolcater, pela tua presença aqui conosco. E já começar a nossa live, né? Porque hoje eu terminei a aula falando, ia começar ali os slides de arritmia. Eu falei, pô, foi exatamente no time. Então vamos Sincronicidade. começar a falar o que é a arritmia cardíaca, né? Como que a gente pode, enquanto profissional de educação física, auxiliar no tratamento aí desses pacientes. É importante isso que você falou, né? Obrigado pelo convite, obrigado, agradeço a confiança e assim, é um prazer e uma honra estar aqui falando para todos, em especial aqui para a EasyFX, né? Então, é importante fazer uma consideração inicial, que embora a gente vá falar sobre a arritmia cardíaca, enquanto profissional de educação física, eu posso falar bastante sobre os efeitos do treinamento em relação ao ritmo cardíaco, às arritmias e os cuidados que com o exercício físico a gente tem que ter, mas qualquer aspecto clínico deve ser deixado para a equipe médica e pessoas da equipe de enfermagem e o pessoal médico que tem a prerrogativa de atuar nesse sentido. Então, muito do que a gente vai abordar aqui pode, às vezes, ter um viés que ultrapassa a nossa atuação propriamente. A gente vai falar um pouco de terapêutica rapidamente, assim, só algumas questões servem para contextualizar e entender como fazer, no final das contas, o que a educação física se propõe a fazer e tem a prerrogativa de fazer, que é prescrever exercício com segurança e eficaz e entendendo o fenômeno da maneira mais ampla possível. Bom, eu vou ser o mais didático, o mais simples possível e durante as conversas, de acordo com as dúvidas, a gente vai falando. Arritmias são alterações no ritmo cardíaco, né? Basicamente, da sua ficando mais lento ou mais rápido, se abaixo de 60 batimentos são bradiarritmias, acima de 100 batimentos são taquiarritmias, e se elas são irregulares, você pode ter fibrilações, como a fibrilação atrial, que é bastante prevalente, embora não tão grave, e outras são mais graves, e você pode ter uma taquicardia ventricular, você pode ter uma fibrilação ventricular que leva a uma parada e a óbito, muitas vezes, né? Quando sobrevive, às vezes é uma morte súbita abortada, que você precisa ter um equipamento para chocar. Então é isso, elas são alterações do ritmo cardíaco, né? Rápido demais ou irregular, lento, rápido demais ou irregular, e muitas não são muito graves, mas outras podem levar a acidente vascular cerebral, a insuficiência cardíaca congestiva e a óbito. Sim. E essa alteração, né, de arritmia, esse ritmo alterado, assim, como é que a gente conseguiria detectar, ou se tem alguma coisa que dentro da nossa prática profissional a gente consegue verificar? Como é que você, tanto a parte diagnóstica, você falou que, na verdade, né, não nos compete, né, mas só para o pessoal ter uma noção, assim, de como é que é feito. Sim, eu acho que o mais importante é você estar, independentemente de ser arritmia ou de ser outra coisa, estar atento a sintomas. Meu cliente não é doente, fez exame há um tempo atrás, está tudo ok. Teve sintoma? Abre os olhos. Quais são os sintomas tradicionalmente associados à arritmia? Uma certa tontura, às vezes uma dor de cabeça, mas muitas arritmias são silenciosas, você não sabe o que está acontecendo. Então, às vezes, uma alteração no seu medidor de frequência cardíaca, se você treina com alguém que você precisa ter esse cuidado, que talvez esteja mais propenso a ter arritmias, você deve usar um monitor de frequência cardíaca. E se você perceber que o batimento está irregular, faz checada no palpação radial e vê se tem tum-tum, tum-tum, se tem alguma alteração no ritmo. Muitas vezes você tem batimentos muito próximos e aí você tem uma pausa compensatória. Então, se não tiver, mesmo que seja tum, 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 variando gradual, mas se tiver pausas, tipo pum, 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 aí você vê que alguma coisa não está, assim, não digo normal, mas é que alguma coisa está acontecendo de diferente ali. Algumas pessoas têm já uma característica de padrão arrítmico, muitas vezes. Então, para essas pessoas, você tem que ter o cuidado, continuar monitorando e obviamente, interação com o clínico, a pessoa responsável por ele, para saber que ele tem arritmias sem maior gravidade, aí ele faz toda a terapêutica adequada. Muitas pessoas que têm, eventualmente, uma arritmia frequente ou que surge, muitas vezes, fazem uso de antiagregantes plaquetários.
Eu não posso deixar no modo avião, porque eu estou transmitindo para vocês, mas alguém me ligou aqui. Mas as arritmias, elas têm essa característica muito, a fibrilação atrial, ela pode predispor à formação de trombos. Então, se a pessoa percebe, vamos supor, sentiu que tem uma coisa esquisita ali, ou algum sintoma, ou percebeu no ritmo alguma alteração, o médico toma ciência disso, você reporta ele, ele faz a conduta, e aí percebe, sei lá, faz um holter, vê que esse sujeito tem aquelas que não são, em tese, graves, mas que você passa a ter que ficar alerta, e muitas vezes ele vai passar a tomar o quê? Um antiagregante para evitar a formação de trombos. Então, acho que você tem que estar sempre alerta a sintomas e procurar monitorar a frequência cardíaca do seu paciente. Se a gente pudesse sintetizar, seria isso. E aí esse monitor de frequência cardíaca, a gente vê muitas vezes, né, que às vezes oscila muito, né, a frequência cardíaca, né, não fica naquele padrão ou subindo, né, constantemente, às vezes está muito alto, às vezes está muito baixo, então você começa a suspeitar disso, né, e como você falou, suspeitou, checa no pulso radial, por exemplo, né. E você vê, assim, que dentro Pode falar. Tem uma coisa engraçada. É só que, como a gente acabou de falar do monitor, é importante dizer que apareceu no monitor não quer dizer que isso é, de fato, um problema. Né? Tem um estudo com 140 indivíduos, atletas, mais 140, um estudo polonês, relativamente recente, e que indivíduos que perceberam uma leitura errada no seu monitor de frequência cardíaca fazem depois uma simulação dessa situação usando o holter portátil e o monitor de frequência cardíaca, metade não era nada. Metade era basicamente um problema do monitor. Então, eles tinham um ritmo sinusal, tranquilo, normal. E 15% tinham as arritmias que não estavam aparecendo no monitor. Então, o monitor de frequência cardíaca não é um bom detector, mas pode, em alguns momentos, você não pode esperar que seja ele o seu sensor específico para isso. Mas você viu, você pode observar. Mas o fato de ter não quer dizer. E apenas um indivíduo dos 140 tinha, de fato, uma arritmia mais importante. Só que essa cursava com sintoma. Então, se você vê um problema no teu monitor, não fica desesperado. Vai conferindo, vai checando e em algum momento você pode até fazer, de repente, o holter com exercício. Para quem tem pacientes que fazem exames periódicos e nos exames periódicos tem o holter, sugiro fortemente que você negocie com o seu aluno e organize com ele para que ele pegue o holter na véspera do dia da sua aula e entregue no dia da sua aula, porque ele vai suar, não pode tomar banho. Então, que ele faça o exercício com o holter, eu acho que isso é muito importante, tem que reforçar, para que quando ele estiver levando os exames para o médico, ele leve, olha, dentro de uma situação que eu vivo, que é fazer exercício. E aí ele vai ver esse comportamento. Isso é uma coisa muito importante e que às vezes pode passar desapercebido. Ótima dica. Queria falar aqui para todo mundo também, se vocês quiserem, se tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários, porque a gente vai respondendo aos poucos aqui dentro da nossa live, né, para a gente poder fazer essa interação, né? Não só ser uma coisa que daqui para ir, mas que vocês também possam compartilhar suas experiências. Tá? Miriam, vou pedir só para você ler, porque eu aqui fica difícil para eu ler. Aí você me fala. Você escolhe também. Bom, a gente tem aqui um questionamento aqui do Marco Lippert, né? Falando da Lippert, né? Obrigada aí por estar participando. E aí ele fala exatamente essa coisa do que fazer, do que evitar, mas a parte mesmo da nossa prática profissional enquanto, né, professor de educação física, o que a gente de repente precisa evitar, falar um pouquinho também dos intervalados mais intensos, né? Para quem tem fibrilação atrial, flutter, então só de repente para a gente falar agora um pouquinho mais especificamente da nossa área. Treinamento. Isso, na parte de treinamento, assim, o que a gente de repente ou deve evitar, ou o que a gente faz que vai ficar de forma segura, né, para o nosso cliente, para o nosso paciente. Eu acho que mudanças muito abruptas para um indivíduo que já se sabe que é arrítmico pode não ser muito bom, porque isso depende daquela regulação entre tônus parasimpático e tônus simpático, né? Então, se você faz uma transição muito abrupta, nem sempre essa pessoa está pronta para corrigir e pode induzir a uma frequência cardíaca mais rápida, que pode evoluir para uma arritmia, que a gente não sabe muitas vezes de que forma isso vai se comportar. Então, um bom aquecimento, uma boa volta calma é importante. E o pós-exercício é um momento subagudo importante para o surgimento de arritmias e você precisa estar atento. Não é terminou o aeróbico e quem vai para casa, tchau, nem alonga. Não.
acompanhar aquela pessoa que você sabe que tem arritmias, pelo menos alguns minutos após, é importante. Então, estruturar a sua aula para não ser a última coisa, um exercício aeróbico intenso, você faça uma boa caminhada depois, dê uma alongada, ou faça um fortalecimento muscular, se a sua aula inclui isso, que deve incluir, né? Eu acho que exercícios que mudem a posição muito abruptamente, que aí fazem alteração de pressão e frequência, também podem não ser muito inteligentes, dependendo da pessoa. E lembrando que as arritmias são muito importantes de acordo com o coração que essa pessoa tem. Então, o coração doente, já por outras causas, pode não só ter maior chance de ter arritmia, como ter uma chance de ter um problema maior ao ter arritmias. Então, muitas vezes, sei lá, eu tinha 30 anos, e aí, no final do meu teste cardiopulmonar de exercício máximo, eu vi lá que eu tinha umas extracícios na recuperação. Isso não era um problema. E outras pessoas podem ter isso também. Mas se você tem isso, às vezes, em baixos esforços e que se caminha para um padrão não muito assim regular, aí o seu clínico pode fazer uma análise mais criteriosa disso. Então, para cada pessoa, é importante você ter uma estratificação daquele risco e uma real noção do que está acontecendo ali. Tá bom? Tá certo. Então, essas mudanças bruscas, né? De repente, alternar rapidamente a intensidade, né? A gente tem que tomar um Exatamente. pouquinho mais de cuidado. E dentro das próprias variáveis ali do teste de esforço, né? Algumas coisas a gente consegue até utilizar para tornar essa prescrição mais segura, né? Claro. Você pode ir até o limiar onde a pessoa não teve nenhuma alteração de ritmo sem muito problema, em tese. Lembrando que se você estiver usando velocidade e aquele foi o critério para você ver parar naquele ponto, talvez não seja o mais correto, talvez seja a frequência cardíaca, porque se você usa uma velocidade num ambiente mais frio e depois estiver mais quente, você usar a mesma velocidade, você vai ter uma frequência cardíaca mais alta. Então, eu não vejo como fazer com uma pessoa que você sabe que tem arritmia sem monitoramento de frequência cardíaca. Ah, boa dica, boa dica. Dentre tem outras substâncias e outras situações que, de repente, até mesmo pela pessoa ter tomado ali perto do treino, podem estar facilitando o acontecimento de uma arritmia? Sim, provavelmente qualquer tipo de estimulante do sistema nervoso central pode ter um efeito. Eu não posso te falar isso baseado em evidência propriamente, que eu não me lembro de ter lido nenhum paper sobre isso especificamente, mas a minha noção é de que qualquer estímulo adrenérgico, seja por uma substância como café ou uma dessas bebidas que contém estimulantes, né? Eu acho que isso não cursa bem, mas a pessoa que sabe que tem arritmia, talvez já evite isso normalmente. A pessoa que às vezes não sabe, cursa em silêncio e toma, pode aí espocar nisso, pode ter uma arritmia sim, pode ter uma taquicardia ou até uma alteração do ritmo. Isso, em tese, faz sentido. Eu não sei exatamente se isso é algo que a gente consegue ver na prática, então talvez alguém tenha alguma informação até que possa me contrapor aí, me corrigir nesse sentido, mas a princípio sim, esse tipo de estímulo adrenérgico não é interessante, isso pode ser, dependendo da pessoa, que isso tenha um efeito deletério. Agora, uma coisa que a gente sabe, não pré-treino, mas o indivíduo que consome álcool, o álcool tem um papel importante na fibrilação atrial, né? Talvez nas arritmias em geral, mas na fibrilação atrial muito bem documentado e de forma dose dependente. Ontem tomei 3 cervejas. Isso tem um efeito X. Poxa, ontem eu tomei 6 cervejas. O efeito é maior arrítmico. Então, na minha experiência em reabilitação cardíaca, eu já vi pessoas que chegavam na segunda-feira para fazer o monitoramento eletrocardiográfico antes de iniciar o treino e paravam ali, porque havia uma fibrilação atrial, silenciosa, e aí já não podiam mais, temos que estabilizar. Dependendo do que acontece em termos de assim, o que está acontecendo se é uma fibrilação atrial sustentada, muitas vezes a pessoa tem que ser removida para o hospital e cardioverter, ou fazer uso de uma droga para tentar reverter aquilo na hora. Então, álcool, de forma dose dependente, tem um papel comprovado. Substâncias de estimulantes do sistema nervoso central, provavelmente também, mas essa é basicamente uma afirmação baseada na fisiologia e não provavelmente nas evidências que buscaram essa lacuna, né? Pelo menos a lacuna do meu conhecimento. Sim, sim. E voltando um pouquinho para a prática, nesse momento que o frequencímetro não consegue medir tão bem, às vezes, a intensidade, como você falou que de repente não está conseguindo captar ali uma boa
a intensidade do exercício, a frequência cardíaca de fato, que outras estratégias a gente poderia utilizar, Carlos, Olha, eu acho que para você esse pode paciente? sempre utilizar a percepção de esforço para ter uma noção geral, é muito subjetiva, mas ela serve, se você sentir que está um pouquinho forte, você deve questionar, você deve utilizar isso. E os sensores que você tem uma tira peitoral, eles captam a repolarização do coração, o impulso elétrico emitido, né, com o estímulo atrial, e ao passo que aquele oxímetro ou os sensores de infravermelho que você coloca na armband, coisas parecidas, né? O relógio que tem um sensor embutido, eles captam de forma diferente. Um pegava a repolarização o estímulo elétrico, né? E esse outro pega a passagem do fluxo sanguíneo. Então, muitas vezes, tendo uma espícula diferente, ou alguma outra coisa no coração dele que não permite pegar com cinta, você pode utilizar ele muito bem com um sensor que pega a passagem do fluxo sanguíneo, seja um oxímetro, seja um sensor de infraverde embutido no relógio ou numa armband. Eu já usei isso, inclusive, com um paciente, que é meu paciente particular, que tinha um marca-passo de demanda, então não estava influindo provavelmente em boa parte do treino, mas a espícula cardíaca dele era muito pequenininha no eletro, então aquilo atrapalhava a leitura. Quando eu passei por uma leitura direta na passagem do fluxo sanguíneo, porque a passagem acontece, o sangue está batendo, você só não está conseguindo, o impulso elétrico que é problemático para a captação naquele modelo de cinta peitoral. Mas se você usa a captação direta, como o infraverde faz, o infravermelho, no oxímetro ou nos sensores de relógio embutido ou armband, você consegue fazer a leitura perfeita, sem problema algum. Então é mais na forma, né, nessa detecção, né, nesse sensor, o tipo de sensor do equipamento, né? Exatamente. Nesse caso, pode ajudar. E na tua prática, assim, o que você via assim, de mais benefício, assim, né? O que você vê, né? E toda a experiência que você tem, que eu sei que você tem aí uma experiência prévia aí de reabilitação cardíaca, o que você vê assim, de adaptações crônicas, assim, dentro da parte de fisiologia, que você vê que é mais nítido, assim, nos seus pacientes, nos seus clientes? Tem uma coisa que eu via muito quando eu estava dentro da clínica, porque a gente atuava junto com os médicos e aí eram atualizados assim a relação dos remédios, né, o tratamento farmacológico. Conforme você vai se exercitando, seu coração tende a estimular o parasimpático, né? No caso, deprimir durante o exercício e cronicamente você ter um ganho do tônus parasimpático, e isso ajuda a normalizar o teu ritmo cardíaco. E isso, então, às vezes, ajuda a melhorar o teu ritmo cardíaco e de repente, você pode diminuir a dose ou até substituir a classe da medicação utilizada. Então, acho que a troca dos fármacos é uma coisa muito interessante que acontece e que a gente tem que estar sempre atualizando para o médico assistente, seja um treinamento particular ou um centro de reabilitação, para que as pessoas entendam, olha, o médico assistente entenda, olha, agora ele está mais treinado, está melhor, quando ele estiver aí, dá uma verificada, ver se tem alguma coisa para ajustar, que isso às vezes traz benefícios muito interessantes, que todo remédio tem seu lado contrário, também tem esses efeitos colaterais, e a pessoa gosta de tirar um remédio, o Nossa, exercício está fazendo isso também, é uma paciente, maravilha. Adoro. paciente adora. Reduzir a dose da medicação, né? Realmente, Exatamente. para ele é um sinal clássico, né? De que, poxa, Tô eu tô melhorando, promovendo, né? tô melhorando, né? O Tô melhorando, tratamento né? está funcionando, exatamente. Eu diria que menor incidência de alterações, uma recuperação pós-exercício mais adequada, menor cansaço e todos os outros benefícios que o exercício faz, menor mortalidade, menor risco de mortalidade, menor risco de desenvolver doenças, se for para o hospital fica menos tempo, tudo isso que a gente classicamente está associado, quando a pessoa está treinando, a tendência é ficar melhor. E aí o sujeito passa por uma operação por algum outro motivo, a recuperação é muito melhor, ele sai mais cedo da unidade intensiva. Então, acho que são esses os benefícios. Sim, né? E você falou aí desse nível de aptidão física que fica... como a gente aumenta, né, e a gente reduz aí o risco de morte por todas as causas. Eu estava até hoje comentando, né, com os alunos sobre esses estudos clássicos do Myers, né, sobre como o prognóstico, como ter Melhor. uma boa aptidão cardio. O Myers é top, né? E sábado teve um curso também que ele estava dando, e aí eu vi que realmente, assim, ainda é super atual. Então, aqueles gráficos clássicos lá de 2002, né, mostrando toda
aquela questão de, poxa, ter mesmo dentro da hipertensão, mesmo dentro da doença cardíaca, mesmo dentro do DPC, mesmo dentro da obesidade, se a pessoa tem uma aptidão cardiopulmonar boa, nossa, protege muito do risco de morte por todas as causas, né? Sim, sim. E aí acho que esse prognóstico, né, gente, o prognóstico, essa melhoria, né, essa adaptação que a gente vê realmente é uma das melhores. Você reduzir o remédio, se sentir melhor, né, e você, enquanto profissional, saber que aquela pessoa tem menos chance, né, de desenvolvimento de doenças piores, de recidiva, de ir a óbito, poxa, realmente é muito bom. Né? Tem dois aspectos importantes aí. O profissional tem que procurar se certificar que ele está habilitado, apto, instrumentalizado para trabalhar com aquela pessoa, e ninguém nasce sabendo, você vai ter uma formação, mas você também vai ter que interagir com o médico assistente, conversar com a família, conversar com o indivíduo, buscar formas de se aperfeiçoar, etc. Ter uma boa comunicação, seja informando ele algumas coisas ou extraindo informações dele, do suporte médico, tudo isso, passando relatórios sempre que necessário. Então, você precisa estar ciente que você precisa ter um expertise peculiar, específico, né, para trabalhar com esse tipo de situação, com grupos especiais. No caso das arritmias, não é diferente. E você precisa ter na ponta da língua, todo profissional de educação física, que o exercício físico é essa ferramenta terapêutica de alto valor. Então, você tem que saber isso, porque isso é algo que traz valor para o que a gente faz, entendeu? Eu acho que esse é o mais importante. A gente saber que o exercício físico tem muito valor. E a parte do treinamento neuromuscular, você acha que como é que a gente hoje em dia está trabalhando isso? A gente está incluindo, como está no dia a dia na prática? Sempre, porque mesmo que ele não seja bom só para aquilo, ele é bom para uma série de coisas. Mas, especificamente de arritmia, que a gente está falando hoje aqui, um estudo com 1.100.000 suecos mostrou que ser mais apto fisicamente, no sentido de maior capacidade do exercício, né? E ser mais forte diminui o seu risco de ter arritmias quando comparado com os indivíduos com menor aptidão para o exercício e com menor força muscular. Então, a força também é um componente importante, além dos benefícios específicos que ela faz, proteção, permite você desempenhar o teu treinamento aeróbico em mais altas intensidades, se recuperar melhor de um treino a outro, capacidade funcional, se manter ativo, caminhar mais vezes. Tudo isso, ela especificamente parece também ter um papel de proteção no risco de desenvolver arritmias. Tá certo. Carlos, eu queria, nesse momento, assim, a gente hoje tem 2 palestrantes, né? Então, a gente está dividindo essa live, e aí eu vou já me despedir de você. O pessoal que está na live não vai embora, porque a gente, na verdade, vai entrar automaticamente daqui a pouquinho aqui uma outra professora, mas eu queria agradecer bastante o Carlos, né, porque foi super prestativo desde o início, né? E quando eu até comento com os alunos que, poxa, olha, a gente está organizando a live, assim, não é brincadeira, né? Porque a gente pensa qual é o tema que a gente vai trabalhar, né? O que a gente pode acrescentar, né, para os alunos e ver a questão de Wi-Fi, dizer aquela confusão Então, assim, na verdade, foi uma demanda extra, né? Tanto aqui da escola quanto da Socerj. A gente agradece a tua disponibilidade e a Comissão de Educação Física da Socerj por estar te emprestando um pouquinho aqui para a gente. Tá? É com muito prazer, fico muito feliz. Quero um dia estar aí presencialmente, já vou cavando a minha vaguinha aí para falar um dia aí com vocês quando a gente puder, né? Porque, na verdade, eu já estive no Forte São João algumas vezes, já participei de uma coleta de dados de um estudo uma vez aí, já via várias vezes o CIAPES, então eu tenho uma grande assim, uma relação muito... eu tenho um carinho muito grande pelo berço da educação física no Rio de Janeiro e talvez no Brasil, que é a Interior Escola de Educação Física do Exército. Então, para mim, é uma honra e um prazer, de fato. Um recado para todo mundo que acompanhou a gente aí. Obrigado pelas mensagens. Vou pedir depois para a gente pegar essas mensagens e eu disponibilizar isso em algum lugar. Então, Miriam, tem mais uma missão para você aí. Depois, aonde a gente coloca aquelas que não foram respondidas, tá? Me passa, a gente conversa isso nos bastidores. E é isso mesmo. Já tem um tempo que a gente conversou
que ia fazer essa live. Não foi ontem na beira da piscina de noite de bobeira. É uma coisa planejada, estruturada. Espero que o pessoal tenha aproveitado. Para mim foi um prazer e eu espero para quem ouviu também. Fiquem aí, não saiam, que a gente vai gravar um grande vídeo só, um vídeo único. Eu vou sair, a minha amiga vai entrar com o meu perfil agora, Thalita Cesaretti, que vai falar especificamente sobre a atuação do profissional, né? O ambiente, como é a reabilitação cardíaca, sua perspectiva do profissional de educação física. Não percam. Isso aí. E quem ainda não conhece, né, a Comissão de Educação Física da SOCERJ, entra lá no perfil, né, SOCERJ Educação Física. Quem também, por outro lado, não conhece o perfil também da Escola de Educação Física, as EFEX Exército também, para a gente ficar sempre up to date aí. Tá bom? Maravilha. Então, Vou Carlos, sair agora. um beijo, muito obrigada. E Beijão. com certeza eu vou querer você aqui presencialmente. Fique Vai ser tranquilo um que eu prazer. vou chamar. Tá? Mas Prazer. pedir comigo mesmo. Ótimo. Obrigada, Tchau, tchau. Carlos. Uma ótima tarde aí. Pessoal, vamos ficar por aí, né? E a gente, eu queria antes, né, da professora Thalita entrar, dar um recado super especial. A gente na próxima semana, a gente dia 12 e 13 de novembro, né, sem ser a próxima semana a outra, nós temos o nosso fórum científico. O fórum científico a gente tem todo ano, então com muito carinho a gente está organizando esse fórum. E aí tem diversas palestras, né? Não só sobre atividade física militar, não só sobre voltado para a parte militar, mas a gente vai nesse fórum especial, a gente vai estar conversando sobre biodinâmica como um todo, a gente vai falar de lutas, a gente vai falar de corrida, a gente vai falar de pisada, a gente vai falar de controle postural. Então, assim, tem uma grande quantidade de conhecimentos novos aí para gente e um momento bacana para a gente compartilhar. As inscrições são no site exefex.eb.mil.br, tá? Ou entra no nosso perfil, lá vai ter o link para a gente para inscrição, tá bom? Então, espero vocês. Dia 12 e 13 também estaremos aí compartilhando conhecimentos. Então, a gente vai agora com a professora Thalita Cesaretti. Calma aí que a gente... Thalitinha, depois me fala aí se você já está na área. Coloquei aqui. Primeira vez que a gente está fazendo aqui uma live, mas, poxa, com agradecer bastante a todo o suporte que me foi dado, desde o comando, né, passando por diversos outros militares que me ajudaram bastante, né? Então, a Sucena, Major André Carvalho, então todos aí, muito obrigada aí pela ajuda, tá? Fora os outros professores que estiveram ali batalhando ali comigo por essa atividade, tá? Oi! Olá! Professora Thalita. Deu certo, hein? Deu certo, tá vendo? Deu certo. Primeiro vamos comemorar porque deu certo. Deu certo, entra um, sai outro, tá tudo certo. Viu? Né? Já estamos experientes. Pois é. Então, Thalita, né? Professora Thalita, professora muito querida, que trabalha... já trabalhamos juntas, né? Há um tempo atrás. E a professora de Educação Física excelente, formada pela UFRJ, especialista em geriatria e gerontologia pela UERJ. Está cursando mestrado, né, em Ciências Cardiovasculares pelo INC, Instituto Nacional de Cardiologia. Atualmente também é da comissão da SOCERJ, da Educação Física da SOCERJ, e trabalha na ACE, Cardiologia do Exercício, né? Então, é uma honra estar aqui com você, porque eu sei do seu trabalho sério, do seu trabalho focado, do seu trabalho responsável, tá? Então, agradeço bastante por você estar aqui e compartilhando, né, os seus conhecimentos conosco, tá bom? Muito obrigada a você, Miriam. Muito obrigada, Exefex. É sempre importante a gente ter portas abertas para a gente falar e levar esse conhecimento, transmitir a importância que o exercício físico, que a educação física, que uma formação de qualidade tem para a sociedade, né? E para a educação física também. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, que eu já aprendi tanto lá no CPS. É um orgulho enorme estar aqui nessa live com você, compartilhando esse espaço, estar junto com você também na comissão da Jornada de Educação Física da SOCERJ. É um presente para mim e vamos lá, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a prática da reabilitação cardíaca.
Eu atuo na reabilitação cardíaca na ex-cardiologia do exercício desde 2017. E, na verdade, a reabilitação cardíaca veio só para somar paixões na minha vida, né? Porque eu já estava inserida no contexto da geriatria e da gerontologia. E aí me aprofundei, na verdade, na reabilitação cardíaca, porque no Centro de Promoção de Saúde da Petrobras a gente já tinha um olhar diferenciado em relação a fatores de risco, para cardiopatias, enfim. Então, quando eu cheguei na reabilitação cardíaca, eu descobri a predominância de idosos dentro da reabilitação cardíaca também. Então, isso foi muito importante para mim e eu fiquei de verdade apaixonada, né? Eu acho que a reabilitação cardíaca é importantíssima como área de atuação do professor de educação física, né, nessa fase extra-hospitalar, de uma forma mais madura, né? Muita coisa está mudando aí em relação ao professor de educação física, mas a gente já tem uma atuação bem madura aí, tem o Carlos de anos e anos de caminhada dentro da reabilitação cardíaca extra-hospitalar, e até com a fase de supervisão e sem supervisão, porque o nosso papel vai ser mais importante ainda quando esse paciente passou pela fase de supervisão médica e vai para uma fase sem supervisão numa academia, num estúdio, ser seu aluno de personal, enfim. Eu acho que a gente precisa ter um olhar bastante atento em relação a esse campo, né? Eu acho a reabilitação cardíaca um desafio enorme, porque eu falo que o professor de educação física que atua nesse contexto tem que ser proativo e sensitivo, né? A gente precisa ser muito proativo naquele contexto de alto risco, naquele contexto onde toda a atenção faz diferença, onde os sinais desses pacientes nem sempre são palpáveis. Eu vi todo mundo perguntando muito aqui na parte do Carlos sobre os limites, enfim, até onde eu posso ir. E assim, na minha experiência, na minha percepção, saber observar a feição de um aluno com dor, saber observar, saber olhar nos olhos do paciente quando ele está na esteira, saber observar as reações dele, aquele famoso os sinais não ditos que ele dá em relação à mão em algum ponto do corpo, mão no peito, fechar os olhos, sentar, fechou o olho e baixou a cabeça, corre porque é alguma coisa, né? Então, eu acho que essa expertise é muito importante para o professor de educação física que está ali no meio, né, do contexto, entre a parte aeróbica, entre a parte de força, o alongamento, que é uma parte crítica, como o Carlos falou em relação à fibrilação. Às vezes o aluno sai ali da esteira do aeróbio, é um momento crítico em relação a esse aspecto, e aí ele vai alongar. Então a gente precisa estar atento o tempo inteiro no contexto da reabilitação cardíaca com o aluno cardiopata, coronariopata. Então essa é a minha primeira dica em relação à prática que eu tenho, né, na reabilitação cardíaca. Atenção full time, mas não só atenção no que o aluno diz, muito mais atenção no que ele não diz, né? Então a nossa participação é essencial. Pode falar. Não, pode completar, desculpa. A nossa participação é essencial no controle do exercício, na prescrição e na supervisão do exercício físico, até porque a reabilitação cardíaca é um modelo com ênfase no exercício físico, então é através do instrumento movimento que a gente vai reabilitar, né, e devolver a essas pessoas mais esperança de vida, mais funcionalidade, enfim, uma série de outros aspectos. Então, o nosso papel é fundamental, mas o que eu queria fechar nessa primeira parte é não só na prescrição, que a gente também vai falar, mas muito mais em receber um aluno, em torná-lo confortável nesse contexto, porque existem vários perfis de alunos dentro da reabilitação cardíaca. E aí a gente vive uma dualidade também, porque a gente tem tanto pessoas hipervigilantes, como aquelas pessoas depressivas, né? E aquelas pessoas que também, geralmente idosas, que não querem dar trabalho, que não querem demonstrar que estão passando mal. Então, a gente precisa estar atento a essa proatividade em relação a isso também. Tem pessoas com alto grau de ansiedade, porque passaram por algum evento, algum trauma. Tem pessoas hipervigilantes, tem pessoas ansiosas, tem pessoas com alto grau de estresse, tem pessoas inconformadas pelo que elas passaram, e tem aquelas pessoas que vão falar que está tudo bem sempre e nem sempre
isso vai ser uma verdade. Então, aí também esses instrumentos e esses dados sobre pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria, vão ser importantes para a gente. E, Thalita, quando você falou um pouco de exercícios supervisionados, não supervisionados, até mesmo de uma fase que você está dentro de um centro de reabilitação e outro que você está com menos supervisão, fala um pouco para a gente o que é essa supervisão, né? Então, o processo de reabilitação cardíaca, ele começa imediatamente, 24 a 24 horas após, né, ou imediatamente após ali a intervenção, né? Existem estudos já que pessoas, com benefícios de pessoas fazendo exercício até 24 horas após a intervenção, com relação com menor dias, menor tempo de internação pós-evento. E aí a gente vai para uma fase da reabilitação intra-hospitalar, e aí na fase extra-hospitalar a gente tem esse intervalo entre fase 2, fase 3, que tem uma supervisão médica, né? Então é onde a gente necessita de uma supervisão de estrutura também médica para que a gente tenha segurança na prescrição do exercício. Nessa fase sem intervenção, que seria a fase 4, é quando essa pessoa já passou por toda essa caminhada e ela então tem liberação para praticar o exercício na academia, com o personal, no estúdio, enfim, ao ar livre, mas com todo o aparato para que ela desenvolva o treinamento para melhora da aptidão física dela. Então, basicamente, quando eu falo supervisão, é a da supervisão médica, mas não só da presença do médico, mas também daquela estrutura. Então, eu tenho um desfibrilador, eu tenho um carrinho ali de socorro pronto para caso haja alguma intercorrência durante a sessão. Eu tenho treinamento ostensivo da equipe, porque cada um vai ter um papel ali na hora de realizar uma ressuscitação cardíaca, se ele tiver algum evento. Então, toda essa estrutura está envolvida nessa fase de supervisão, né? Onde o médico vai ser o líder da sessão. Segundo a última diretriz que a gente tem de 2020, ela coloca o médico como líder, né? E aí o profissional de enfermagem, o professor de educação física na prescrição do exercício, o fisioterapeuta também. E na ACE a gente tem uma vivência muito positiva da fisioterapia, a Andrea, né? Cuidando de pessoas com limitações osteomiarticulares para que seja possível que ela realize, então, uma sessão de fortalecimento muscular e de atividade aeróbia, que a gente consiga alcançar ali aquela faixa onde ela precise, para que a gente tenha essa acomodação e esse estímulo suficiente para o sistema orgânico do indivíduo, para que ele se adapte e, então, crie melhoras em relação à doença cardiovascular e outros aspectos também. Thalita, a gente, e aí ao falar de supervisão, né, até o Carlos aqui pontuou da importância do médico da reabilitação cardíaca, da RC, né, estar em contato com o médico assistente, que é o médico principal daquele cliente, né? Então, fazer essa ponte é importante, esse trabalho em conjunto. A gente tem o Kleber aqui que fez 2 perguntas. A primeira delas porque como em reabilitação cardíaca a gente acaba trabalhando com o idoso, né? E aí ele pergunta um pouco essa visão, se de repente trabalhar a parte física com o idoso somente na visão biologicista tem que ser dessa forma, é eficaz, ou a gente tem que fazer um trabalho multifatorial, pensando em transporte, segurança, alimentação, tem muitas outras coisas aí envolvidas, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, assim, rapidamente, porque o foco não é a parte de gerontologia, mas com certeza uma reabilitação cardíaca, a gente está trabalhando com idoso, né? Acho que é importante a gente conversar sobre isso. Pensar no idoso é sempre um desafio multidimensional, né? Então, é óbvio que falar de educação e até dentro da diretriz da reabilitação cardíaca, ela pede que a gente também tenha um viés educacional, porque é claro que hábitos de vida trouxeram aquele indivíduo até esse quadro agudo e essa necessidade de uma reabilitação, e com o idoso não vai ser diferente. Em sua maioria, é óbvio que a primeira coisa que eu falo quando se trata de idoso é que a gente não pode generalizar, né?
O idoso é aquele a partir de 60 anos. E a gente vem 60, 70, 80, 90, nonagenários, centenários. Então, é muito heterogêneo. Mas, em sua maioria, os idosos de hoje são idosos que não deram prioridade para o exercício físico no seu caminhar, na sua história de vida, né? E agora se vem... Não seremos esses, hein? Não seremos esses, hein? E agora a gente encontra com eles nesse... Com certeza. E agora, então, a gente conta com eles nesse contexto de que o exercício físico é importante e que ele precisa entender que o exercício é fundamental para que ele envelheça bem, né? Para que a gente tenha a menor consequência dessas fragilidades e declínios em decorrência do processo de envelhecimento, né? Que vai ocorrer. Agora, uma questão importante que o idoso me traz dentro do contexto da reabilitação cardíaca é a fragilidade, né? Que muitos idosos, eles não vão conseguir... muitas vezes o relato de cansaço, o autorrelato de cansaço do idoso ali no contexto, não tem relação em si com o complexo cardiovascular, mas sim com a massa muscular, com falta de força e potência. Então, mais uma vez, a importância do professor de educação física estar atento a esses aspectos, porque a gente precisa pensar numa progressão de adaptabilidade, né? E aí a gente também tem uma divisão de adaptado, moderadamente adaptado e pouco adaptado, onde a idade vai ter interferência, onde o sedentarismo vai ter interferência, onde o tempo de internação hospitalar vai ter interferência, onde a quantidade de METs que ele teve no teste de esforço cardiopulmonar, na avaliação pré-participação, que é fundamental, né? E aí depois essa comunicação do médico que fez essa avaliação pré-participação, a interação com o professor de educação física, com o médico da sessão, com o médico assistente, com a enfermagem, com a nutrição, que a diretriz também fala a importância da nutrição, com o fisioterapeuta, isso tem que estar acontecendo. Então, como eu estava falando da questão do adaptado, moderadamente adaptado, pouco adaptado, a gente sabe que dentro de todo esse contexto de fração de ejeção, de capacidade funcional, de sintomas e de dependência em relação ao exercício, vai dar para a gente essa estratificação também de adaptado, moderadamente adaptado e pouco adaptado. Onde o indivíduo adaptado, o pouco adaptado, a gente vai ter aí até uns 4 METs do teste de esforço cardiopulmonar, do moderadamente adaptado de 4 a 6 e do pouco adaptado, do adaptado acima de 6 METs. Então, é como se a gente montasse um grande quebra-cabeça onde existem muitos componentes. E aí, por isso que eu falo que a gente tem que ser totalmente proativo, o professor de educação física inserido ali naquele contexto. E curioso, né? E interessado, porque são tantas variáveis que, olha, é muito difícil você dominar tudo, né? Então, o conceito de uma interação multidisciplinar e interdisciplinar se faz necessário, porque você vai resguardar aquele seu saber, mas compartilhar ele também de forma genuína. Porque a gente tem um objetivo em comum, que é a melhora do paciente. E na prática, né, assim, em termos assim, de segurança, né, vocês avaliam a questão de pressão arterial, duplo produto, frequência cardíaca, o que mais, assim, vocês no dia a dia mesmo, né, uma coisa assim, a parte teórica, são as diretrizes e tal, mas assim, a tua prática profissional, o que você usa de fato ali? Então, o paciente chega na sessão de reabilitação cardíaca, ele faz o check-in, né, que é com a enfermagem. Mas a gente na ACE tem uma proatividade bem legal, porque quem estiver precisando, o outro vai cobrir. Então não tem isso engessado, né? De que, não, vou ficar de braço cruzado porque quem faz o check-in é a enfermagem. Ainda bem que a gente não é assim. Mas ali na enfermagem, ela faz uma anamnese, né? De como aquele indivíduo dormiu, se alimentou, como ele está se sentindo. E aí, muitas vezes, aí você consegue já pescar alguma coisa. Eu não dormi. Eu troquei o remédio. Enfim, que já vai te acendendo umas luzes amarelas e vermelhas aí na cabeça. Ela faz a aferição da pressão arterial, onde a gente... é claro que aqui a gente precisa falar que existem os limites das diretrizes, como, por exemplo, a diretriz de reabilitação cardíaca fala para a gente controlar a pressão acima de 160 por 100. E interromper o exercício acima de 22 por 106, né? Mas na reabilitação cardíaca, a gente tem um ambiente controlado, a gente tem um médico, a gente tem uma equipe treinada, né? A gente tem um indivíduo monitorado durante o exercício com eletrocardiograma. A gente tem dados muito ricos. Então, eu acho que esse
é um dos principais pontos onde a gente tem que ter muita clareza, porque quando a gente lê um ensaio clínico randomizado, quando a gente lê uma meta-análise, quando a gente lê uma diretriz, todo mundo está se baseando num ambiente extremamente controlado, né? Mas na nossa prática, fora dali da reabilitação cardíaca, não é assim. Então, a gente precisa pensar nisso com muita clareza. Mas aí, a profissional da enfermagem faz a aferição da pressão arterial, da glicemia, se houver algum ponto mais sensível, né? Ou se esse indivíduo já tiver com sintomas de uma hipoglicemia ou alguma coisa em relação a isso, que é muito comum na reabilitação cardíaca, porque a interação medicamentosa e o quadro metabólico deles acaba levando em direção a isso, e o peso também, né? Para aferir, para a gente avaliar edema, pessoas com insuficiência cardíaca, pessoas com DPOC. Então, o peso vai ser importante para esses indivíduos. Essa alteração de peso, por exemplo, de 2 quilos de uma sessão para outra, dentro da mesma semana, isso tudo já mostra para a gente que alguma coisa não está funcionando bem nessa engrenagem aí, pulmão, coração e músculo. E a gente sabe que isso é bastante importante. E aí, durante a sessão, a gente faz a aferição da frequência da pressão arterial na bicicleta, né? Ali no final da bicicleta, então a gente usa 15 minutos na bicicleta, então ali no 12º minuto a gente faz a aferição, que é onde a gente vai ter um aumento do produto, da frequência cardíaca mais aparente durante a sessão. Na esteira, a gente vai vigiando ali muito de perto que faixa ele está, o que ele está fazendo. Então, no início, né, óbvio que tudo vai depender da estratificação do teste de esforço cardiopulmonar, mas também dessa estratificação que eu te falei de adaptado, pouco adaptado e moderadamente adaptado. Então, no início, a gente coloca o aluno para fazer um treino contínuo, onde a gente vai de 90 a 100 do primeiro limiar. E aí, depois dessa fase de adaptação, que vai variar de acordo com a estratificação dele, mas de 8 a 12 semanas, a gente consegue que o indivíduo se adapte de forma osteomiarticular, de forma a conhecer todo aquele universo, aquele aspecto mais diferente ali na rotina dele. E aí a gente inicia um treinamento intervalado entre o primeiro e o segundo limiar anaeróbio. Tá? É legal. Primeiro e segundo limiar anaeróbico. O pessoal aí da turma, olha, a gente acabou de falar disso. Acabou de falar não, né? A sala começou às 6h45 da manhã. Então, a gente falou sobre isso em algum momento do dia. Mas a importância, né, de você ter os dados ergospirométricos. Você ter o dado Sim. Sim, principalmente... né? Exatamente. E, principalmente, o limiar isquêmico, né? Eu acho que, assim, quando a gente pega um teste de esforço cardiopulmonar, eu aprendi com o Mauro lá no CPS, inclusive, e com você e com todo mundo, né? Para que a gente precisa observar o tempo que aquele teste durou e por que aquele teste foi interrompido, né? Porque muitas vezes ele não foi interrompido pela escala de Borg em relação ao cansaço do sistema cardiorrespiratório, mas muitas vezes por alguma questão periférica, né? O joelho doeu, alguma coisa assim aconteceu, e aí a gente já sabe que aquele exame, que aquele teste ali não foi máximo, né? Não está trazendo para a gente uma verificação tão limítrofe assim quanto a gente esperava. Mas os dados que a gente utiliza o primeiro limiar, o segundo limiar, a faixa de isquemia, né? Que a gente deve ir até lá 10 batimentos até a menos, né? Do que ele dá para gente. E aí são dados importantes que a gente tem para prescrição daquela atividade. Em relação ao treinamento de força, a gente usa o Borg adaptado para o treinamento de força, né? Então, a gente vai trabalhando ali entre 5 e 6, um moderado forte dentro desse aspecto, mas também existem outras formas. Até a própria diretriz fala em teste de um RM, enfim. Mas eu mesmo, dentro do aspecto da gerontologia, eu não utilizo com os idosos. Eu também faço essa percepção de esforço, né? A repetição ali de treinamento de força onde ele possa ir, que a gente consiga entender que ele tá realizando um exercício com uma carga suficiente, mas que não está nem aquém, nem além, a ponto de trazer algum dano para ele, né? E a gente sabe que essa questão é bem sensível. Os idosos, eles têm dificuldade ali de entender o que é uma dor muscular tardia e o que é uma dor
onde vá perdurar, enfim, a gente precisa, principalmente numa fase de adaptação, ter muito cuidado com isso, trazer conforto para o aluno nesse período de adaptação, pensar, tá à frente dele, né? A gente tem mais uma perguntinha, mas daqui a pouco a gente tem que encaminhar para finalizar, né? Para a gente não ser surpreendido com o final assim, da live. Mas o Kleber fala um pouco assim, de trabalhar com intensidade alta, se é um bom caminho para o idoso, para o paciente de reabilitação cardíaca. E dentro disso que você falou, a gente comentou hoje mesmo em sala de aula sobre o limiar isquêmico, né? A gente nem combinou de falar de limiar isquêmico, né? Mas realmente é uma coisa que é importante, né? A gente trabalha, a gente acaba vendo que realmente é consistente uma preocupação que se tem na prática com a preocupação que a gente está aqui passando na teoria, aqui no tablado, para os alunos, né? E essa parte de força que você falou, né? Que de repente a própria... a gente nem o teste cardiopulmonar, às vezes, termina por outras questões, não a parte de reabilitação, não a parte cardíaca, cardiorrespiratória, né? Mas sim essa parte periférica, como você falou, que está totalmente relacionado com essa deficiência que ele tem, né? Essa musculatura comprometida, sistema neuromuscular comprometido, né? Então, realmente, esse trabalho em conjunto é importantíssimo. E dentro dessa parte aí de alta intensidade, já teve até algumas pessoas aí que estão respondendo, depende, né? O trabalhar em alta intensidade depende. Vamos fechando a live, mas se quiser falar um pouquinho dessa coisa do alta intensidade. A gente tem estudos aí que falam que vai ter benefícios, mas que outros você vai ter um estímulo na mesma quantidade, mas dividido em mais dias, onde os ganhos vão ser iguais. Então, eu acho que a gente precisa se atentar primeiro ao ambiente seguro. A gente está falando aqui da reabilitação cardíaca, que, de novo, tem uma equipe ostensivamente treinada, tem um carrinho de ressuscitação pronto a postos, tem um médico absurdamente treinado, né, para qualquer ali evento. E às vezes na nossa prática, dentro da casa do idoso, atendendo particular, eu não posso me expor a esse risco. Então, eu acho que começa muito por aí. Benéfico vai ser, claro, né? Mas dentro dos limites que a gente tem para alcançar. Como, por exemplo, é importante a gente falar da oximetria dentro desse aspecto, né? Então, se eu vejo que eu estou aumentando a intensidade de um idoso e aí eu tenho alteração de frequência cardíaca, eu tenho alteração, tenho ele desaturando ali abaixo de 5 pontos ou alguma coisa mais considerável, eu sei que eu estou tendo uma prática mais deletéria do que benéfica para ele, né? Dentro dessa questão mais cardiopulmonar também. Então, eu acho que assim, a gente pode praticar atividade aeróbia intervalada, né? Ou treinamento de força com até 80%, né, de um RM para o idoso, mas eu acho que tudo vai variar muito do que aquele idoso precisa, o que ele pode e por quê. Eu acho que a gente se perguntar o porquê eu estou fazendo isso é o principal, e não porque eu li, não porque eu vi, não porque eu acho, né? Mas sempre se perguntar isso. A gente está fechando aqui os minutos, né, da nossa live. Eu queria agradecer, não queria deixar de agradecer a Comissão de Educação Física da Socerj, não queria deixar de agradecer a você, Thalita, né, por ter essa disponibilidade, até outras questões também que a gente foi tratando antes, né. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua presença, né, e por toda a troca de figurinhas que a gente tem tido aí nos últimos dias, tá bom? Muito obrigada. Bom, eu que agradeço. Então, para quem precisar, tiver alguma dúvida ainda, pode ir. Como o Carlos falou, a gente faz uma junta e responde. Isso aí. Obrigada, isso aí. Miriam. Obrigada, ZFX. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo a gente. E vamos lá, a educação física tem um papel fundamental na saúde, né? E para a sociedade. Isso aí, a gente tem um poder muito grande e a gente precisa contribuir realmente para vários estratos da população. Tá? Agradeço a todos que estiveram conosco aí nessa live e espero aí que a gente possa ter outras lives aí para a gente se aprofundar e compartilhar o conhecimento, né? Já que a gente está aqui no berço da Educação Física do Brasil, na Escola de Educação Física do Brasil. Tá bom? Muito obrigada, adorei. Um beijo a todos. Tchau, gente. Adorei também. Fique com Deus aí, pessoal. Obrigada aí pela participação, tá? Tchau, tchau. E curta lá, a gente vai deixar no IGTV, tá bom? Para quem quiser depois de ver com mais calma, só curtir e também ter algum comentário, entrar em contato com o pessoal. Um abraço, gente. Beijo, tchau, tchau. Obrigada.